Sejam bem-vindos ao nosso canal. Você está no canal Origem. Não esqueça de dar o seu like, de apertar o sininho e se inscrever no canal. Isso é muito importante. Este é o último vídeo da série A Origem de Deus. E no próximo vídeo vamos iniciar a série A Criação do Universo. A criação do nosso universo, criado por Deus. A série A Origem de Deus, o próprio nome já diz. Fala sobre uma suposta origem do nosso Deus. É uma proposta para aqueles que sentem a necessidade de saber de onde veio Deus, quem é Deus, como surgiu Deus. Então essas questões são milenares, né? Vem passando de gerações para gerações e as pessoas se esquivam na hora de tentar explicar, ou a maioria nem sabe como explicar. E usando a metafísica, nós tentamos achar uma maneira de expor uma proposta da origem de Deus. Porque se cremos num Deus, também cremos que ele teve uma origem. Porque não dá para acreditar num Deus que surge do nada. De repente, ele está ali e pronto. Ele é, ele pode, ele foi, ele sempre vai ser. Amém. Para tudo isto, amém. Porém, ele teve que ter uma origem. Então pegamos essa origem de Deus e colocamos essa origem de Deus num ponto tão distante no passado, mas tão distante, que a mente humana não consegue retroceder tanto. A mente humana não chega a este ponto. De tão distante que é esse ponto da origem de Deus, que chega a ser infinito. De eternidade a eternidade é tão distante que é infinito. E com a origem de Deus, o nada absoluto desaparece. Porque se Deus já começou a existir, o nada já não existe mais. Então o vídeo todo, a série da origem toda, foi baseada neste ponto. Disse que Deus teve, a partir do momento de que Deus teve a sua origem, o nada deixou de existir e a existência segue com Deus. Ok? Então esta foi a finalidade da série Origem. Deus teve uma origem e ela é tão distante que é infinito. Deus sempre existiu. Deus sempre existiu, assim como a existência sempre existiu. Entramos muito no ponto do Big Bang. Por que pegamos o Big Bang? Pegamos o Big Bang porque é a teoria mais falada, mais comentada, mais conhecida. Sendo dessa forma, seria de bom grado pegar ela como exemplo. Mas não importa qual seja a teoria que esteja correta da criação do nosso universo. Primeiro que todas as teorias são sobre a criação do nosso universo. E nós voltamos muito antes. Outros universos foram criados. Porque se você parar para pensar, vamos parar para pensar. A origem de Deus está tão distante no passado, de que Deus não fez nada até ele começar a criar o nosso universo. Ele ficou de braço cruzado, não fazendo absolutamente nada. Não, ele é um Deus criador. Ele projeta e cria. Então, se ele é um Deus criador, ele não ficou parado. Ele começou a criar, e daí que entrou o tempo das coisas. Deus não é preso a tempo nem espaço de tempo, mas as coisas, as criações de Deus está presa num espaço de tempo. A própria criação de Deus leva um tempo. Quando entrarmos em Gênesis, vamos ver que Deus, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, criou Deus. E de dia em dia Deus foi criando, isso levou tempo. Tempo de Deus? Tempo das coisas. Porque Deus não está preso no tempo. Ele projeta, ele cria e ele já sabe como vai ser antes mesmo dele começar a criar. Ok? Muito bem. Eu conversando com pessoas acerca dos meus vídeos, que eles assistiram os vídeos, e me questionaram: como que você pode provar que Deus existe?
Isso foi algo que eu ouvi muito. Não posso provar que Deus existe. Se a sua ideologia de vida não crer em Deus, você tem que me mostrar a sua ideologia de vida, no que você crê, como você acredita que as coisas funcionam. Ah, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, morreu, acabou. Muito bem, é a sua ideologia de vida. Então eu mostro a minha ideologia de vida, eu creio em Deus, creio numa origem de Deus, e daí a gente pega as duas ideologias de vida e compara. Ah, legal, essa é a sua ideologia, muito bem, essa é a minha ideologia. Levando em consideração que não se pode provar a teoria do Big Bang, também não se pode provar a existência e o surgimento, a origem de Deus. Porém, a nossa ciência ela começa a partir de segundos após o surgimento do Big Bang. Antes do Big Bang é o vácuo absoluto, o vácuo perfeito ou quase perfeito. A ciência já recriou esse vácuo em laboratório. E neste vácuo perfeito ou quase perfeito, no vácuo absoluto, pôde-se observar que existia matéria inconsistente. A matéria aparecia e desaparecia. Prótons, nêutrons, quarks, eles apareciam e desapareciam, apareciam e desapareciam. Então existia algo. Isso prova que a existência sempre existiu. Juntamente, na minha ideologia de vida, justamente com Deus. A evolução cosmológica, no nada absoluto, as coisas foram acontecendo e naturalmente o nosso universo surgiu. Fica difícil. Algo tão complexo, do nada, sem uma ajuda externa, sem a ajuda de um Criador. Ok? Então, a situação fica mais ou menos da seguinte forma. Eu vou te propor dois caminhos. Um dos caminhos, que se você escolher este caminho, você pode encontrar um pote de ouro. Existe a possibilidade de você encontrar um pote de ouro neste caminho e levar uma vida absoluta. E no outro caminho, depois de 10 passos, você cai em um abismo e acaba tudo. Qual caminho você escolhe? O caminho que existe a probabilidade de você encontrar um pote de ouro, ou você escolhe o caminho de que depois de 10 passos acaba-se tudo? A maioria das pessoas vão querer tentar encontrar o pote de ouro. Se existe a possibilidade, pois bem, esta é a ideologia de vida de quem crê em Deus. Crer em Deus nos dá a esperança de uma vida eterna, de viver com Deus, de viver eternamente com Deus, de ter vida após a morte deste corpo. Já a ideologia ateísta de uma pessoa que não crê na existência de Deus é que morreu, acaba tudo. Então, se você vai pelo caminho de que morreu, acaba tudo, é a sua ideologia de vida, fique à vontade. Porém, eu prefiro seguir pela ideologia de vida de que existe a possibilidade de eu encontrar um pote de ouro. Crer em Deus nos dá essa expectativa, essa esperança. E também existe o ponto de que crer em Deus é pela fé. Você só é possível crer em Deus pela fé. Você tem fé de que Deus existe e para você ele existe. Ele preenche todas as suas necessidades.
A sua esperança está posta em Deus. Então, se não podemos provar as teorias existentes hoje, criadas pela nossa ciência, ciência humana, nenhuma das teorias ainda foi comprovada, não podemos comprová-la. Também não podemos comprovar a existência de um único Deus. Então fica tudo no campo imaginário, fica tudo na metafísica. É pela fé. Só é possível acreditar em Deus sentindo a presença de Deus na sua vida. E pela fé você passa a acreditar em um Deus. Porém, o nosso método nos vídeos nessa série Origem foi outro. Foi mostrar que existe a possibilidade de que tudo foi criado por um Criador e não por acaso. Porque por acaso fica muito vago. Por acaso os quartos, os prótons, a matéria inconsistente que aparecia e desaparecia, num certo ponto elas criaram a possibilidade de surgir a expansão e o nosso universo foi criado. Quantas vezes e quantos universos essa possibilidade natural teve que acontecer para que o nosso universo existisse perfeito como ele é? O nosso planeta Terra está na distância exata, todos os planetas do nosso sistema solar estão na distância exata, na proporção exata, criando a gravidade exata para que o nosso planetinha Terra tenha vida. Tudo isso naturalmente. Então, levando por esse ponto de vista de que foi tudo natural, existem bilhões e bilhões de universos que foram criados que deu tudo errado. E existe a possibilidade de que nunca isso fosse dar certo. Daí entra um fator, que é o fator sorte. Por acaso, por sorte, por um erro da natureza, nós estamos aqui. Não, fica muito vago. Por um acaso, por uma obra do acaso, por uma coincidência. Vamos pensar da seguinte forma. Joga os dados e vê que número vai cair. Não dá, não é possível. Porque todos que chegam nesse ponto do vácuo absoluto, da matéria que some e volta, tem que ter um Criador. Tem que existir um Criador por trás de todas essas coisas. Naturalmente, por coincidência, por acaso, por sorte, não dá. Assim como temos que crer que Deus teve uma origem. Porque crer que Deus simplesmente surgiu, não dá. Surgiu, e surgiu como? Surgiu da onde? Veio da onde? Como e por quê? Então Deus teve a sua origem. E essa origem é tão distante que é infinito. Ele sempre existiu. E assim como Deus teve a sua origem e sempre existiu, assim também Ele é o Criador de todas as coisas. Então você escolhe o caminho. O caminho que você dá 10 passos e tudo acabou, as coisas não têm sentido, o sentido da vida é isso aqui mesmo, você vive o material, a matéria, o que se vê, o que se toca, o que se entende, e a partir da sua morte, acabou-se tudo. Você não vai ver mais nada, não vai sentir mais nada, não vai saber nada, você não existe mais. Ou você segue o caminho que existe a possibilidade de você encontrar um pote de ouro.
Todos vão querer seguir o caminho do pote de ouro. Ah não, eu vou querer seguir, eu sou cético, eu sou ateu mesmo e eu quero seguir o caminho de que morreu, acabou, tudo bem. É a sua opinião, é a sua ideologia de vida, então que seja como você pensa, como você acredita. Então em nenhum ponto dos nossos vídeos na série Origem, tentamos provar a existência de Deus, mas sim propor uma suposta origem de Deus. Para que agora possamos entrar no próximo vídeo, na próxima série, a criação do nosso universo que foi criado por Deus. E depois da série, a criação do universo, vamos seguir em ordem cronológica, temporal, cronológica, para que tudo possa ser explicado. Eu estava assistindo alguns vídeos sobre Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e eu vi tantas coisas absurdas. Querem pôr a queda de Satanás ali na terra, e Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Aí eles colocam um lapso, uma brecha de tempo entre Deus criou os céus e a terra, e Deus criou a terra perfeita, né? Na teoria deles, na teologia deles, Deus criou a terra perfeita, formosa, e com a queda de Satanás e dos seus anjos e dos anjos caídos, a terra ficou toda deformada, sem forma. Ok, eu vou dar uma adiantada para você ter ideia do que vai acontecer daqui para frente. E no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Eu vou pegar apenas essa parte aqui de que a terra era sem forma, ok? Sem forma. Imagine aí, tente imaginar algo sem forma, porque tudo que você vê e que sua vista alcança tem que ter um formato, tá? Começa por aí. Tudo que nós vemos tem um formato, tem uma forma. Então, tente imaginar algo sem forma, porque a Bíblia diz que a terra era sem forma. Tentou? Difícil, né? Ainda para complicar mais a situação, era vazio. A terra era sem forma. Já vimos que não dá para imaginar algo sem forma. Como se isso não bastasse. Era vazio. Sem forma, tudo que vemos tem forma. Ok? E para complicar mais ainda, era vazio. Tá bom? Então encerramos aqui a série A Origem de Deus. Não esqueça de deixar o seu like, apertar o sininho e seguir e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.